Você quer aprender programação funcional de verdade, do jeito certo? Então, cara, você veio para o lugar correto, porque nesse vídeo eu vou começar a te apresentar os fundamentos de programação funcional. Coisa para você começar bem mesmo, tá? Não se importando tanto com detalhes de linguagem, mas entendendo as ideias por trás da programação funcional, porque só assim você vai conseguir obter os benefícios que a programação funcional promete. Bora lá? Então, para começo de conversa, a primeira coisa que você vai fazer é acessar haskell.org, Haskell com dois L's.org. Quando você acessar haskell.org, você vai na seção de downloads. Indo em downloads, você vai achar o GHC, que é o Glasgow Haskell Compiler, e você vai clicar no link e vai seguir as instruções para fazer o download e instalar na tua plataforma. Cara, se você usa Mac é de um jeito, se você usa Linux é de outro, se você usa Windows é de outro. Mas eu assumo que isso você consegue fazer sozinho, certo? Então, instala Haskell. Combinado? Só que aí você pode estar se perguntando, mas poxa, Lemar, para aprender programação funcional do jeito certo, eu preciso aprender Haskell também? Cara, por quê? Olha só, a resposta para essa pergunta é sim e não. Não, você não precisa aprender Haskell para saber programação funcional. Afinal de contas, quase todas as linguagens habilitam, né? Tem recursos que habilitam esse estilo de programação. Você pode trabalhar com C Sharp, lá tem recursos para trabalhar com programação funcional, Java, Python, enfim. Mas então, por que que você precisa aprender Haskell? Porque a linguagem se apresenta como puramente funcional e ela não coloca para você alguns empecilhos que outras linguagens colocariam em função da sintaxe, porque elas não foram pensadas para ser funcionais, assim como o Haskell foi pensado. Então, para de preguiça e vai lá baixar o Haskell e instalar o GHCI no teu computador. Tô te esperando. Bora? Tendo instalado o GHCI no teu computador, cara, o próximo passo é abrir o terminal e acessar o GHCI. Simples assim, você vai abrir o terminal e digitar GHCI. Se a instalação foi feita certo, cara, você vai entrar no REPL aí da linguagem. Cara, é bem fácil mesmo. Mas você pode estar perguntando, mas poxa, Lemar, por que eu não posso usar uma IDE, uma ferramenta gráfica? Por que eu tenho que utilizar um REPL em modo texto? Cara, a ênfase aqui tá nos fundamentos. Mas olha só, eu não gosto da ideia de você usar uma ferramenta que você consegue acessar, mas não sabe como sair. Então, para você sair do GHCI, você vai colocar dois pontos quit, ou dois pontos Q, tá? É um atalho para você poder sair da interface. Outra coisa importante, cara, quando você acessa o GHCI, você pode pedir ajuda com dois pontos de interrogação. E aí você tem uma lista completa dos comandos do ambiente do GHCI para você poder brincar. Pronto, agora você já está com o GHCI instalado, você já conseguiu acessar, estamos prontos para aprender os fundamentos de programação funcional. Beleza? Bora avançar. A primeira coisa que vai ser diferente para você sobre programação funcional é você entender que em programação funcional você somente escreve expressions. Você não escreve statements. Pegou a ideia? Pois é, mas o que que é uma expression? Entendo que a forma mais fácil de explicar como expression é com um exemplo. Então lá vai, tá? Preparado? 2 mais 2. Aqui nós temos uma primeira expression, que é um script plenamente válido para Haskell. Quando aperto o Enter, cara, tem a resposta lá que é 4. 2 mais 2 é uma expression porque retorna um valor. E a outra expression? 2 mais 2 dividido por 2. Cara, essa é uma expression um pouco mais complexa. Agora, se eu apertar Enter, pronto, tenho 3. Por que eu tenho 3? Porque eu tenho aí uma prioridade, né? Cara, a divisão sempre vai ser executada antes da adição. Você deve saber disso, nada de muito diferente até aqui. Mais uma expression, cara, você pode mexer nessa priorização de expressões ou como que a expressão vai ser executada usando parênteses. Então, por exemplo, 2 mais 2 dividido por 2. Cara, aqui você está dizendo que a adição vai acontecer antes. Nada diferente do que você já faz. Executando aqui agora nós temos 2. Muito bom. Então, primeira lição, cara, em programação funcional você trabalha com expressions, você não vai ter statements. Você não vai ter, por exemplo, decoração de variáveis ou até mesmo aqueles códigos com if, while. Até acontece às vezes por açúcar sintático, tá? Mas não é a essência da programação funcional. Em programação funcional, você sempre está falando sobre uma expressão. Entendeu a ideia? Um outro exemplo de expressão, cara, execução de funções. Por exemplo, se eu quiser tirar a raiz quadrada de um número, a raiz quadrada é 16, eu vou usar a função sqrt. Cara, mais uma vez, nada de novidade, você encontra sqrt em quase todas as linguagens de programação na biblioteca padrão. Mas aqui começa a primeira diferença, repara, no lugar de abrir parênteses, que é o que eu faço geralmente numa linguagem não funcional, aqui o que eu faço é informar direto o valor que eu quero que seja executado, o meu argumento. Então, sqrt de 16. Muito bom. Os parênteses, então, não são obrigatórios. Tem aqui é 4. É importante que você saiba que quando você está fazendo a avaliação de uma expressão, o Haskell dá prioridade para as funções. Deixa eu te mostrar um código que pode pegar muita gente aí no erro, tá? Se eu digitar sqrt de, por exemplo, 9 mais 16.
Cara, qual vai ser o retorno dessa expressão? SQRT de 9 mais 16. Cara, como a função tem prioridade, a primeira coisa que vai ser executada vai ser a raiz quadrada de 9, que é 3. E depois vai somar 16, e aí você vai ter o 19. Vamos ver? Exatamente. Cara, importante entender isso. Como é que você faz se você quiser eventualmente executar a raiz quadrada de 9 e 16? Bom, nesse caso, o caminho é você usar os parênteses. SQRT de 9 mais 16. Mas aqui é importante que você entenda, tá? Na sintaxe do Haskell, esses parênteses não estão aqui para terminar uma função, mas poder dar aí uma prioridade na interpretação. A soma agora vai ser executada antes. Então, 9 mais 16, 3, 4, 5. Hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados catetos. Você entendeu a referência. Então, primeira coisa que você tem que saber, tá? Quando você faz sua programação funcional, você pensa em expressions. Mas, Lemar, eu estou programando com uma linguagem que não é Haskell, eu estou programando com C Sharp, eu estou programando com Java. Então, é interessante você observar se no teu código você está utilizando expressions apenas ou se você está utilizando expressions e statements. Se você está trabalhando com expressions e statements, por exemplo, atribuindo valor para uma variável, cara, provavelmente ali você está usando algo que não é comum para o paradigma funcional. Pode até funcionar em Haskell por um efeito colateral, como por exemplo a atribuição de uma variável, mas não é dessa forma que a linguagem foi pensada para ser executada, não é esse o critério e a sequência de execução. Pegou a ideia? Legal! A gente está falando sobre programação funcional, já entendemos um fundamento, que é a expression, vamos para um segundo fundamento. A principal estrutura de dados em programação funcional acaba sendo as listas. Isso mesmo, lista. Então, deixa eu te mostrar um pouquinho sobre como se usa listas em Haskell, tá bom? Você vai entender a ideia, vai ser importante para você pegar o conceito. Mais uma vez, a ideia é tirar da frente tudo aquilo que seja sintaxe, que pode te atrapalhar no entendimento de programação funcional. Estamos aqui, mais uma vez, no GHCI, então vamos lá criar uma lista. Como é que você cria uma lista em Haskell? Você abre colchetes e você coloca os elementos que você quer na lista dentro dessa lista separados por vírgula. Então, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muito bom. Cara, aqui eu tenho uma lista. Bem interessante. Um ponto bacana para você poder entender é que, cara, eu tenho uma forma de acelerar esse processo de declaração. Vamos lá, eu posso fazer, por exemplo, tipo 1, como eu fiz antes, intervalo 7. Conhece essa sintaxe do C Sharp? Da onde que você acha que o C Sharp buscou? Pois é uma ideia para você trazer um pouquinho de programação funcional para dentro do C Sharp, por exemplo, essa ideia dos 2 pontinhos. Você conseguiu pegar a ideia aqui, certo? Agora, quando você pensa em listas e programação funcional, é importante você pensar também na estrutura de dados que é utilizada para fazer essa representação. No C Sharp da vida, você estaria criando um array com aquela instrução que eu acabei de passar, ou com uma leve modificação de sintaxe. No Haskell, por padrão, sempre que você cria uma lista, você está criando uma lista encadeada, né? Uma lista encadeada. Uma lista encadeada é aquela lista onde um elemento aponta para o próximo na lista, certo? E aí você tem dois conceitos fundamentais que você precisa entender para programar funcional de forma decente. O primeiro conceito que você precisa entender é o conceito da cabeça da lista, né? Do head. Então, se eu digitar aqui head, por exemplo, 1.7, o que que ele vai mostrar para a gente? Vai mostrar o primeiro elemento. Toda vez que você está falando numa lista, cara, head é uma propriedade importante. Quando você fala lista encadeada, então, cara, essa é a essência, você tem um ponto de partida. Além do ponto de partida aqui que você tem com head, você tem como pegar o resto da lista, né? O resto da lista é chamado de cauda ou tail. Para você obter o tail, cara, você vai usar a função tail, né? Também no mesmo formato, 1 para 7. Repara que o único elemento que não vai ser retornado vai ser o primeiro valor da lista. Head e tail são funções primordiais. Cara, quando você programa funcional, você começa a perceber que uma série de operações são viáveis graças a head e tail. Ok, head e tail são funções importantes, mas é fundamental que você atende que, usando uma lista encadeada como estrutura de dados, nós temos um aumento da complexidade para fazer o processamento dessa lista. Para algumas operações que são diretas, tem complexidade constante em C Sharp. Vamos ver mais duas funções que operam em cima de listas. Se eu quiser o somatório de uma lista, eu vou digitar sum e vou fornecer a minha lista. Então, por exemplo, aqui eu tenho o somatório de uma lista com elementos que vão de 1 a 5, 15. Muito bom. Se eu quiser o produtório, eu vou usar um product e aí vou ter lá 1 para 5. Muito bom, aqui eu tenho 120, ou seja, você entendeu que, poxa, em Haskell, em programação funcional, cara, eu tenho uma série de elementos básicos ou funções básicas, como head e tail, que servem como bloquinhos de montar bem simples, tá? Que eu vou combinando para criar soluções mais complexas. Por exemplo, se eu quiser pegar os primeiros 3 elementos de uma lista, cara, take 3 elementos de uma lista que vai de 1 a 10, por exemplo, e eu vou ter ali o 1, 2, 3.
Eventualmente eu quiser dispensar esses 3 elementos e quiser pegar só os elementos que vêm depois, eu vou dar um drop, né, aqui 3 e aí de novo 1 to 10. Cara, mais uma vez, importante perceber que isso demanda iteração, tá. É uma forma interessante você pensar, na organização aí do processamento. Até agora a gente definiu aqui, 2 conceitos fundamentais, tá. Primeiro, cara, quando você fala em programação funcional, você está falando em expressões. Muito bom, a gente viu lá que você sempre vai estar escrevendo expressões, não vai ter statements. Segunda característica, cara, você percebeu que nós temos uma predominância aí das nossas listas. Agora, é hora de falar sobre outro ponto que também é muito importante, que é sobre a escrita de funções. Bora tentar? Digamos que eu quiser escrever uma função que duplicasse o valor que eu recebo como parâmetro. Então, eu vou ter aqui uma operação double, né, para duplicar o parâmetro que eu vou estar recebendo, e eu vou dar a atribuição. Cara, a atribuição vai ser voltar o parâmetro tomado, né, e daí você tem a opção de duplicação. Repara que como é direto, como é elegante aqui a declaração de uma função em Haskell. Você tem lambda expressions em C Sharp, em Python, em C++, mas cara, nada passa nem perto da elegância e da sofisticação que a gente está vendo aqui agora. Double de x igual a x mais x, ótimo. Eu pedi aqui eventualmente agora 2, cara, 2 mais 2, não, na verdade não fiz, né, então double de 2 e vida resolvida. Vamos aproveitar para implementar outra função, uma função um pouquinho mais complexa? Vamos implementar agora a função quad. A função quad recebe um x e, cara, o que ela vai fazer aqui é um double de x. O que que nós temos como problema aqui, tá? A questão da prioridade. Se eu não colocar parêntese algum aqui, ele vai executar primeiro double de double. E, cara, vai ser erro, tá? Então, eu preciso determinar a prioridade. A prioridade diz que eu vou executar primeiro essa função e aí depois eu vou ter o retorno dela sendo passado para ela de novo. E aí eu tenho o meu quad. Muito bom, vamos testar se funciona. Quad de 2. Pronto, cheguei em 8. Cara, muito legal conseguir aí definir uma função. A definição de funções é algo fundamental quando você pensa em programação funcional. Na prática, tá? Quando você fala numa linguagem com essa inclinação para o funcional, tudo acaba sendo representado internamente como função. Deixa eu te dar mais um exemplo prático, tá? Como é que eu faço uma divisão em Haskell? Você já sabe a resposta, a gente já executou uma alternativa, é eu trabalhar aqui com 4 dividido por 2. Muito bom, tem ali a execução. Mas, cara, em Haskell, a própria operação de divisão também é uma função, que é definida como div. E eu posso passar os dois argumentos, então, div 4 e 2. Olha que interessante, quando eu tenho div 4 e 2, enter, eu vou ter como resposta a mesma resposta que eu tenho 4 dividido por 2. Mas só que você pode dizer, mas Lemar, aqui eu tenho uma notação estranha, né? Afinal de contas, ali com a divisão em cima, tudo parece mais evidente, mais familiar. Pois é, eu tenho uma forma de reduzir um pouco essa estranheza, ou quem sabe adicionar um pouco mais de estranheza, tá? Eu posso escrever essa mesma expressão dessa forma, ó, 4 apóstrofo div apóstrofo 2. O que isso aqui faz na prática? Deixa eu botar um espacinho aqui. O que isso aqui faz na prática? Isso aqui é um açúcar sintático do Haskell que faz com que o primeiro argumento da função seja o valor que está imediatamente anterior à função que foi declarada entre apóstrofos aqui. Vamos executar essa operação. Pronto, nós temos o nosso 2 também. Pegou a ideia? A essa altura você já deve ter entendido que, na verdade, as operações matemáticas que a gente executa com Haskell são atalhos sintáticos, né, açúcares sintáticos para funções de verdade que vão estar processando. Tudo é definido em termos de função quando você está numa linguagem como o Haskell. Em outras linguagens de programação, você consegue o mesmo comportamento, mas não que a implementação seja uma implementação aderente 100% ao paradigma, é que acaba tornando a coisa um pouco mais complexa. Em C Sharp, por exemplo, você tem o recurso de sobrecarga de operadores. Você pode pegar o operador de divisão, por exemplo, e atribuir um novo comportamento para ele. Em Java, você já não tem esse recurso da sobrecarga de operadores. Então, dá para programar funcional em Java? Dá, mas você acaba tendo essa sintaxe meio estranha sendo escrita. Agora, o programador Haskell está acostumado com essa sintaxe. É importante que você pratique até se acostumar também. Vamos dar uma repassada nos elementos fundamentais de programação funcional? Primeiro, você está trabalhando com expressions. Segundo, você está trabalhando com listas. Terceiro, cara, funções são realmente muito importantes. Agora, eu quero mostrar para você como é fácil implementar um fatorial. Então, por exemplo, vou dizer aqui fatorial e x, aliás, interessante, tá? Quase sempre que você fala sobre um número em Haskell, os parâmetros são x ou n, tá? Outro ponto importante, tá? Os nomes das funções são sempre em minúsculos, os nomes das variáveis, os parâmetros, enfim, também são sempre em minúsculo. Então, bora lá. Factorial de x vai ser igual ao produtório da lista que vai de 1 até x. Ok,
essa é uma especificação simples e até elegante, né, para você executar o fatorial. Por exemplo, só para como referência, eu tenho o fatorial de 5 é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então eu monto uma lista com 1, 2, 3, 4, 5 e eu faço aí o produtório da lista e problema resolvido. Vamos lá? Se eu testar aqui agora o fatorial, cara, fatorial de x, no caso aqui eu pedi, por exemplo, fatorial de 5, né, tem um A que é 120. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vai ser igual a 120. Elegante pra caramba, né? Mas antes da gente terminar, esse vídeo está um pouco longo, tá? Eu quero te mostrar mais uma implementação de função que eu acho tremendamente elegante. Digamos que você quisesse calcular a média dos valores de uma lista. Digamos que você tivesse, por exemplo, um programa, se você quisesse calcular a média de uma lista com os números 4, 6 e 6. Como que você faria isso em Haskell? Bom, a ideia é simples, tá? Você basicamente faria aí a soma dos elementos da lista e dividiria pela quantidade de elementos que você está representando, certo? Então, a programação funcional, ela se caracteriza por ser muito declarativa. Então, bora lá. Se eu pedir para definir uma função chamada average, aonde eu estou recebendo uma lista de valores. Aqui tem outra coisa interessante, tá? Em Haskell existe a convenção de quando você está recebendo uma lista, você botar o sufixo s. Então, eu estou recebendo uma lista agora, então eu estou colocando o xs, né? Eu estou recebendo access, né? Para poder fazer o processamento. Quando você tem a soma, então, pô, a primeira coisa que eu preciso saber é o somatório dessa lista. Então, sum de xs. Eu também preciso, de alguma forma, fazer a implementação, né, do comprimento da lista. Então, aqui vai ser o length do xs. Ótimo. Mas, cara, eu preciso fazer um dividido pelo outro. Aqui eu tenho algumas alternativas, tá? A primeira alternativa é, eventualmente, colocar o div aqui na frente, tá? Mas, num estilo mais Haskell, eu vou colocar ele aqui, ó, com esse comando. E pronto. Agora eu tenho o div pegando o resultado da expressão anterior para poder fazer a composição com o primeiro argumento, e depois eu tenho lá o tamanho da lista para poder retornar o resultado. Se agora eu executar average, né, de, por exemplo, 4, 4, 6, 6, eu vou obter o valor correto, e o valor correto a gente sabe é 5. A essa altura você pode estar se perguntando: caramba, Lemar, vi um vídeo longo, entendi alguns fundamentos, mas cara, não vi nada útil que eu consiga fazer a partir desse conhecimento. E esse é o ponto, tá? Se você viu o Karate Kid, cara, você vai lembrar que o mestre Miyagi falou sobre sobe o pincel, baixa o pincel, enfim, gira para um lado, gira para o outro. Cara, esses fundamentos de programação funcional, esses trickzinhos, eles têm que ficar naturais na tua cabeça. Então vamos repassar o que a gente viu aqui. Primeira coisa, cara, a gente sabe que, poxa, quando você faz sua programação funcional, você está falando basicamente de expressions, em statements. Segunda coisa, cara, você sabe que você trabalha com listas. A lista é super importante em programação funcional em qualquer tecnologia. E mais importante, tá, você vai trabalhar com essa lista a partir de uma lista encadeada. Em C Sharp, você tem lá o conceito de enumerações, enfim, variações que operam em cima da mesma ideia de lista. Você consegue pegar o primeiro elemento e o tail também. É interessante, sabe? A gente vai falar um pouco mais sobre reatividade, coisas que ficam habilitadas por isso. Finalmente, tá, a gente também percebeu que, poxa, eu tenho funções e funções são cidadãs de primeira grandeza, aí com Haskell também. É natural que eu escreva funções e tudo é função. Pois é, isso é só fundamento, tá? Mas se você quer aprender programação funcional de verdade, eu te recomendo que você baixe o GHCI e faça esses exercícios e muito mais para você fixar essas ideias. Quanto mais você praticar, lembra? Pincel para cima, pincel para baixo, sabe? Paninho para um lado, paninho para o outro. Cara, quanto mais você entender esses fundamentos, mais natural vai ser a ideia da programação funcional para você. E aí você vai conseguir utilizar a programação funcional em C Sharp, em Java, em Python, mesmo que essas linguagens não sejam necessariamente linguagens que favoreçam o pensamento funcional. A sintaxe atrapalha. Então a gente está tirando a sintaxe da frente agora para você pegar as ideias. Ponto importante, tá? Esse aqui é só um primeiro vídeo sobre noções básicas de programação funcional. Minha intenção é produzir mais vídeos sobre o tema, mas para isso eu preciso contar com a tua ajuda. Eu preciso que você curta esse vídeo, que você eventualmente comente, por que não? E se você não é inscrito no canal, que você se inscreva também. Deixa os teus comentários com as tuas dúvidas, com os teus feedbacks e mais do que isso, né? Compartilha esse vídeo com os teus amiguinhos. Dessa forma, a gente aprende a falar programação sobre programação funcional muito mais sobre do que o básico de, poxa, programação funcional, você usa funções. Sim, não, né? Outro ponto importante, cara, esse vídeo é legal, mas eu tenho um formato de aprendizado que é muito mais interativo e que você pode se envolver e participar de forma tranquila, que é o meu clube de estudos. No meu clube de estudos, você teria uma masterclass falando sobre esse tema, e nessa masterclass eu abriria para perguntas, você poderia interagir comigo. O conteúdo gravado é bem legal, tá? Mas a interação
funciona. Se você não está no meu clube de estudos ainda, o link está na descrição. Fica o convite, tá bom? Até uma próxima.